Olá, queridos e amados, aqui estamos para mais um vídeo desse canal. Você que assiste esse canal, estou aqui com a Bíblia e eu quero estar tratando de um assunto a respeito da aparência do nosso Salvador, aquilo que as Escrituras mostram e aquilo que nós temos aprendido até os dias de hoje, de acordo com algumas instituições religiosas, algumas fotos que nós vemos nas mídias televisivas, tudo aquilo que nos tem ensinado a respeito da aparência do nosso Salvador. Vamos ver se esse biotipo, que a mídia e as religiões nos têm mostrado, se isso bate com o que as Escrituras nos mostram. Realmente, se esse Salvador de olhos azuis, de francos efireles, de cabelo loiros, de aparência europeia, se isso tem a ver com o que as Escrituras mostram, se essa beleza toda bate com as Escrituras. Vamos lá? Porque sabemos que a mídia, as religiões, instituições religiosas, onde nós vivimos e vemos até os dias de hoje alguns quadros e gravuras mostrando a aparência do Salvador, aquele Salvador belo, loiro, de olhos azuis e etc. Não que eu aqui tenha preconceito contra olhos azuis ou cabelo loiro, não é nada disso. Mas o intuito aqui é combater um engano, combater uma mentira, aquilo que não é. Se as Escrituras mostram uma coisa, por que nos pintam outra totalmente diferente? Então é sobre o que nós vamos tratar aqui nessa tarde. Porque se as Escrituras mostrassem que ele era loiro, de olhos azuis, tinha uma beleza física, teria nada contra isso, porque é o que as Escrituras estão mostrando. Mas se as Escrituras mostram uma coisa, por que é que nós temos que crer em outra que a mídia diz, quando nós dizemos que cremos nas Escrituras que nós carregamos nas mãos? Então está havendo o que? Controvérsias. Por isso quero estar tratando desse assunto aqui nessa tarde. E nós vamos estar lendo algumas passagens, alguns trechos da Bíblia. Aqui a Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que todo brasileiro tem, tanto evangélicos como católicos, e todo mundo tem essa Bíblia, que é a Bíblia do Almeida. Às vezes encontra também a Bíblia Viva e outras Bíblias, mas a mais usada, que geralmente todo mundo tem aí, é a Bíblia do Almeida. Então vamos aqui na Bíblia do Almeida. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de diabo e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somente até aqui eu quero estar lendo, e nós vamos estar abordando alguns aspectos e alguns textos bíblicos que eu separei aqui, mostrando totalmente o contrário daquilo que a mídia nos tem mostrado até o dia de hoje, e a respeito daquilo que as religiões também, algumas religiões, nos têm mostrado. Desde criança nós aprendemos, pelos nossos pais, que o nome do Salvador é Jesus, que o nome do Criador é Deus, e na maioria da cabeça das pessoas, quando se fala do nome do Salvador, logo vem na mente o quê?
aquele Cristo de francos e fireles, de aparência europeia, de olhos azuis, cabelo loiro, aquela aparência bela, né? O estereotipo ou biotipo, né, que todos gostam, acham bonito e etc. Mas se nós formos para as Escrituras, nós vemos totalmente o oposto daquilo que a mídia nos mostra e algumas instituições religiosas também nos têm mostrado. Veja, quantos já não viram quadros pintados com um Cristo loiro de olhos azuis, cabelo corrido? Não é isso que a mídia mostra e alguns quadros de escultura também nos mostra, dizendo que esse é o Salvador que morreu no madeiro? Mas o profeta Isaías descreve a aparência dele dizendo, olha, e o interessante é que o profeta já começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, ele está colocando aqui um ponto de interrogação, quem é que iria acreditar nisso? Quando ele iria profetizar dizendo, olha, sobre o Salvador, porque ele foi subindo como renovo perante o Senhor, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Isso aqui é Isaías falando da aparência do Salvador, que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura. Logo aí nós já vemos que cai por terra a teoria das mídias televisivas e das religiões que mostram um Salvador loiro de olhos azuis, belo, enquanto as Escrituras vêm dizendo que ele não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha formosura. Segundo ponto diz aqui, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Olha o que está dizendo o profeta. Olhando nós para o Salvador, nenhuma beleza víamos nele. As pessoas que viam o Salvador de perto, antes de sua morte, o Salvador Yahushua, aquele que as religiões nos ensinou muito errado a chamá-lo de Jesus, mas que hoje tenho a plena certeza e convicção de que o nome dele não é e nunca foi Jesus, até porque ele diz que ele veio no nome do Pai e o nome do Filho veio contendo o nome do Pai junto. E se você for ler a palavra Jesus, você não vai achar o nome do Pai contido nesse nome Jesus. Enquanto quando você lê Yahushua, você vê o nome do Pai. Yahu, Pai, Shua, salvação. Para se cumprir o que diz João, no Evangelho de João, né? No capítulo 12, no capítulo 5, melhor dizendo, versículo 43. O Salvador disse, eu vim no nome do meu Pai, e vós não me receberam, porém se outro vier no seu nome, a esse vós recebereis. Então ele veio no nome do Pai, ele veio trazendo o nome do Pai nele. Por isso ele dizia para Tomé e para os discípulos, quando vocês me veem, vocês veem o Pai. E como dizes-me tu, Tomé, mostra-nos o Pai. Ou seja, Yahushua veio no nome do Pai, ele tinha o nome do Pai contido no seu próprio nome, por isso Yahushua, Yahu salva, porque o Pai é Yahu, o nome do Pai. E Shua, salvação. O prefixo Shua quer dizer salvação. Então Yahushua, salvação de Yahu. Então, voltando aqui ao assunto de hoje, que é sobre a aparência do Salvador, nós vemos que está escrito, ó, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Não tinha beleza, o Salvador não tinha beleza. E se ele não tinha beleza, por que as religiões, algumas religiões, e as mídias televisivas mostram um Salvador loiro, de olhos azuis, com aquela beleza estereótipa toda, quando as Escrituras vêm dizendo totalmente o oposto? E digo mais para frente eu vou estar mostrando que além dele não ser loiro de olhos azuis, as Escrituras vão mostrar que ele era e é preto. Aí alguém vai se escandalizar, nossa irmão, com certeza as Escrituras mostram as características de que ele é preto, Salvador é preto, de cor preta. E a própria Escritura está dizendo aqui, ó, como raiz de uma terra seca. O que é terra seca? Lugar árido, lugar de calor. E diz mais aqui, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, ele era desprezado. Ele era e é desprezado até hoje.
Quando você fala do nome Jesus, a maioria das pessoas aceitam, amam. Mas chega para alguém e fala que o nome do Salvador não é Jesus e é Yahushua. E se prepare para ser odiado. Se prepare para se cumprir, para ver se cumprir na íntegra na sua vida. Mateus capítulo 10, verso 22 a seguir, que o próprio Salvador disse: e odiados de muitos seriam por causa do meu nome. Exatamente isso. Desprezado. É o que está dizendo aqui, ó. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi desprezado, ele era experimentado nos trabalhos e ele era um de quem os homens escondiam o rosto, ou seja, pessoas quando olhavam para o Salvador não via nenhuma beleza. Como está escrito aqui, ó, nenhuma beleza víamos olhando para ele, para que pudéssemos desejá-lo. Ele não era desejado por não ser belo, conforme essas pinturas que nós vemos aí nas instituições religiosas e também de acordo com aquilo que as mídias nos mostram. De um Salvador belo, loiro e de olhos azuis. Pelo contrário, a Escritura está mostrando aqui que ele não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha formosura. E que olhando nós para ele, nada víamos nele para que o desejássemos. Ou são as características do Salvador que as Escrituras estão mostrando. Aí te pergunto, você vai ficar com as Escrituras ou com a mentira que a mídia tem mostrado? Nós vemos que a mídia tem ensinado mentiras e mais mentiras. Por exemplo, até os dias de hoje nós sabemos e entendemos o que? Quando nós ouvimos falar de dragão, que o dragão ele solta fogo pela boca, não é isso? Mas as Escrituras mostram isso, um dragão soltando fogo pela boca? Não. Se você ler o Apocalipse capítulo 12, você vai ver que o dragão solta água pela boca atrás da mulher. Mas a mídia mostra um dragão soltando fogo, e aí? Aí você vai ficar com as Escrituras ou com o que a mídia lhe tem ensinado? É um ponto a se pensar, não é isso? Então, amados, dito isto, nós vamos ver aqui alguns pontos nas Escrituras, que as Escrituras mostram que o nosso Salvador, ele era e é preto. Características essas que está nas Escrituras. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, e vamos ver o que o apóstolo João, lá do Apocalipse, ele disse quando ele viu a aparência física do nosso Salvador. Em Apocalipse capítulo 4, no verso de número 3, vamos ver como João descreve a aparência do Salvador e a Yahushua em que ele viu. Apocalipse capítulo 4, verso 3 diz assim, olha: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Se você tiver um celular, um computador, alguma coisa, dá uma pesquisadinha e veja qual é a cor da pedra jaspe. Se ela é branca, se ela tem a ver com alguém de aparência branca, de olhos azuis, ou se ela é bem escura para preto. Essa é a aparência da pedra de jaspe. E diz mais, da pedra de jaspe e sardônia. Pesquise sobre a pedra sardônia e você vai ver se ela tem características de cor branca ou de pele branca, de uma pele de uma pessoa europeia. Como eu já disse, não é aqui uma questão de preconceito, entendeu? Não é preconceito contra alguém de pele branca, mas é desfazendo a mentira e o engano que as mídias ensinam, que as religiões ensinam, que as Escrituras não mostram isso. Esse é o ponto aqui. Não é um ponto de colocar entre racismo ou preconceito, mas é de desfazer o engano, desfazer a mentira que nos tem sido ensinada até os dias de hoje. Enquanto as Escrituras vêm mostrando algo e vêm as religiões, muitas das vezes com suas lideranças, e a mídia também mostrando algo totalmente ao contrário e o oposto do que as Escrituras nos mostram. Então nós vemos aqui João dizendo que o que estava sentado sobre o trono era semelhante, ou seja, a semelhança dele se assemelhava à pedra jaspe sardônica, que é escura, preta.
Porque quando é branco, ele fala que é branco. Nós vamos ver aqui no próprio Apocalipse que o Salvador vai dar uma pedrinha branca para cada pessoa, salva nele. Quando a pedra é branca, ele fala pedra branca. Mas aqui ele está falando pedra sardônia e jaspe, que são escuras. E o trono era semelhante à esmeralda. Vamos ver aqui um outro ponto nas Escrituras, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 até o 15, vai falar mais ainda sobre as características da aparência do nosso Salvador Yahushua. Apocalipse 1, do verso 13 ao 15, 13 até o 15, vejamos o que diz o apóstolo João. Veja. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, esse era Yahushua, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, olha que característica maravilhosa, está descrevendo João aqui a respeito do Salvador. A sua cabeça era cabelos e cabelos, a sua cabeça e cabelos eram brancos. Aqui está entre parênteses, ou seja, entre abre aspas. Cabelos eram brancos como lã, branca como a neve. Vamos analisar alguns pontos aqui. Eu lembro-me que uma certa feita eu falei para uma pessoa que a aparência do Salvador ela era preta, porque as características do cabelo que a Bíblia descreve era cabelo de pessoas pretas. E eu li para ele esse versículo aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, o verso 13 e o 14, que diz assim, ó, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Aí ele falou, não, irmão, você está interpretando errado, ele está dizendo que era branco como a lã, porque a lã é branca, ele me disse. Aí eu perguntei para ele, quem foi que disse que toda a lã é branca? Não existe ovelha só com lã branca, existe ovelha com lã malhada, com lã mais escura, com lã preta. Se todas as ovelhas fossem de lã branca, se toda a lã de ovelha fosse branca, tudo bem. Nós teríamos que aceitar que estava falando sobre a lã de cor branca. Mas nós vemos que ele salienta 2 pontos aqui. Ele diz o seguinte, João diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Ponto. Branca como a neve. Aqui sim está falando que a lã era branca como a neve, mas antes está dizendo que o cabelo era como lã, ou seja, enrolados, cabelos enrolados, como é cabelo de pessoas pretas, como é o meu cabelo, por exemplo. Cabelos eram brancos, aí como lã. Como é que é a lã? Enrolada, toda caracolada, assim é a lã. E depois ele descreve a cor da lã, branca como a neve. Aí vai falar que a lã era branca, mas antes está falando que o cabelo era branco como lã, branco mas como lã, enrolado. E depois branco como a neve, aí a característica da cor. Aí ele vai salientar de novo a cor, ele está mostrando que a lã aqui era branca. Então se ele quisesse só falar que a lã, que era como lã, ou seja, que era branca, ele ia dizer assim, ó, cabelos branco como a branca lã. Não, mas ele diz o seguinte, cabelos eram brancos como lã, branca como a neve. Cabelo branco como a lã, branca como a neve. Cabelo branco como lã, depois branca como a neve. Primeiro o cabelo parece com a lã, e depois ele é branco como a neve. Está entendendo o aspecto aqui que João está descrevendo? Primeiro ele descreve o aspecto do cabelo, a aparência dele, física, ou seja, enrolado, branco como a lã. E branca como a neve. A lã era branca como a neve. Mas primeiro ele descreve a aparência de como era, como lã. Assim era o cabelo do Salvador e é o cabelo do Salvador. E continua dizendo, branca como a lã, branca como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés, outra característica aqui, ó, uma outra característica, e os seus pés semelhante a um latão reluzente. Latão reluzente
como se tivesse sido refinado numa fornalha. É como se você pegar um latão, coloca ele dentro de uma fornalha para derreter, e depois, quando aquele ferro tiver sido derretido, purificado numa fornalha, que ele já não tiver mais naquele formato seu líquido, mas já tiver voltado à aparência dele sólida, qual é a cor que vai ficar aquele metal? Ele vai ficar de aparência branquinha ou vai ficar de uma aparência escura? É isso que a Bíblia está mostrando. Os seus pés semelhantes a um latão reluzente, refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então nós vemos aqui a característica de um ser preto, de pele escura, tanto no aspecto dos seus cabelos, que eram enrolados como lã, que são enrolados como lã, e branco como a neve, como também a sua aparência de um latão reluzente, ou seja, aquele metal derretido no fogo, purificado no fogo, e depois, quando ele volta à sua aparência sólida novamente, a sua forma sólida, melhor dizendo, assim João viu a aparência dos pés do nosso Salvador Yahushua. Totalmente diferente e o oposto do que nós vemos nas mídias, do que nós vemos nas instituições religiosas, em suas fotos e quadros, para tentar induzir na nossa mente que o Salvador ele era loiro, de olhos azuis, torcendo totalmente o que as Escrituras mostram. Então, o que eu quero dizer para você aqui, querido, te mostrar, para que você venha a ver e ler as Escrituras de uma forma descontaminada do sistema religioso, do sistema midiático, que nos induz e tenta nos induzir ao erro, ao engano, mostrando aquilo que as Escrituras não dizem. Então é isso que eu quero deixar para você aqui, nesse domingo, nesta palavra, sobre a aparência do Salvador, enquanto ela vem descrita aqui nas Escrituras, que ele não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha formosura. E nós vemos totalmente o oposto nas mídias e nas religiões, um Salvador de olhos azuis ou verde, de cabelo loiros, torcendo totalmente aquilo que as Escrituras mostram. Aí tem pessoas que vão dizer, mas irmão, isso aí não importa. É claro que importa, querido. Claro que importa. Por que motivo e razão alguém iria tentar tirar a aparência e a beleza do nosso Salvador para poder colocar alguém que não é? É a mesma coisa de alguém chegar, pegar você tem uma herança de pais ricos e milionários, alguém vai lá, sequestra você, te coloca você em um lugar escondido e coloca uma outra pessoa no seu lugar para poder tomar posse daquilo que é seu. Você iria dizer que isso não tem nada a ver? Não, tudo bem, deixa eu ficar aqui, um cárcere privado, trancado, enquanto o outro assume o meu lugar e usufrui daquilo que é meu. Você diria que isso também não tem nada a ver? É exatamente do que se trata aqui, colocando um usurpador no lugar do verdadeiro Salvador. Colocando esse Cristo de francos e fireles, europeu, de aparência europeia, no lugar do Salvador. Assim como colocaram um impostor com o nome Jesus no lugar do verdadeiro nome, que é Yahushua. E tem pessoas que vêm dizer, isso não tem nada a ver, o nome não importa. Você tem certeza que o nome não importa? Eu queria só te perguntar uma coisa. Se o nome não tem importância, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver, eu queria dizer a você, deixa seu nome sujar no SPC, no Serasa, e vai em uma dessas lojas grandes que tem aí, na Casa Bahia, em qualquer lugar, e tenta fazer um crédito lá. Eles vão olhar o seu nome, você é o fulano de tal, é do CPF X, isso, sou eu mesmo. Mas aqui está constando que você está pendente com o seu nome sujo no Serasa, infelizmente não podemos te dar crédito. Por quê? Porque o seu nome se encontra sujo. Se o nome não tem nada a ver, então não poderia chegar lá e eles te dariam crédito mesmo com o seu nome sujo. Para você ver que se na nossa vida, do dia a dia, o nome é super importante, imagine o nome do nosso Salvador. E eu estranho muito de pessoas dizerem assim, eu amo o Salvador, acima de tudo. Aí quando você vai falar para essa pessoa que o nome do Salvador não é Jesus, mas é Yahushua, a resposta dessas pessoas são,
Isso não importa, o nome não tem importância. Mesmo você sabendo que o nome que você usa é um nome de blasfêmia contra o Salvador, porque está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 5 até os 6. O nosso pai Yahweh dizendo o seguinte: o meu nome é blasfemado todos os dias. Procure a raiz desse nome, Jesus, e veja o que significa ele, para você ver se realmente não tem nada a ver. Quando o nosso pai Yahweh está falando lá no livro do profeta Isaías que o nome dele é blasfemado todos os dias. Se você diz que verdadeiramente ama o Pai, o Criador dos céus e da terra, que é Yahweh, que a Bíblia nos apresentou como Deus, né? Um título de Deus. E se você diz que ama o Salvador que morreu por você no madeiro, que se chama Yahushua, e colocaram aqui na Bíblia o nome dele de Jesus, você diz que o nome não tem nada a ver? Que amor é esse? Você sabendo que é um nome de blasfêmia que deram ao nosso Salvador e ao nosso Criador, e você diz que isso não importa. Eu te pergunto, você tem o seu pai, e você sabe o nome dele. Se você descobrisse que alguém trocou o nome do seu pai colocando um nome nele de zombaria, você diria que isso não tem nada a ver, que o importante é ele ser seu pai? Você iria ficar rindo, alegre, por causa do nome de zombaria que deram ao seu pai? Eu tenho certeza que você não ficaria. Então, é só um ponto para as pessoas pensarem quando nós falamos que o nome do Salvador ele é importante. Ok, querido? Tanto quanto a forma dele também que a Bíblia descreve aqui. Então é esta a palavra que eu quero deixar para você neste domingo, que você possa ler melhor, examinar melhor as Escrituras e não se deixar ser levado, enganado pela mídia e nem pelas religiões. Ok, amados? É esta a palavra que eu tenho para vocês.